Há muito tempo atrás, existia uma teoria de que uma entidade divina havia criado o homem à sua imagem e semelhança. Durante muitos séculos, essa teoria, que é batizada como teoria do criacionismo, ficou no senso comum da população, até mesmo da comunidade científica. Mas a partir da segunda metade do século XIX, o naturalista Charles Darwin realizou inúmeras pesquisas para comprovar a sua tese de como as espécies são criadas e evoluem com o passar do tempo. Entenda de uma vez por todas o que é a teoria da evolução. Em 1831, Darwin ainda era um rapaz bastante jovem, de apenas 22 anos, estudante da Universidade de Cambridge, quando foi convidado como naturalista para uma grande expedição. No navio, batizado como HMS Beagle, ele percorreu diversos continentes, a começar pela América do Sul, durante cerca de 5 anos. Ao voltar para casa, ele possuía diversas ilustrações, exemplares e principalmente fósseis, que já começaram a dar uma ideia para ele de como a evolução funcionava. Um desses fósseis que Darwin estudou era de um milodonte, um animal extinto, que se assemelhava muito com um bicho preguiça. Ao ver toda essa semelhança, ele deduziu que não era só uma mera coincidência. As descobertas mais importantes dessa viagem no HMS Beagle se encontravam principalmente nas Ilhas Galápagos, um arquipélago do Equador. Ele percebeu que em cada ilha desse arquipélago havia uma diversidade enorme entre animais da mesma espécie. Um exemplo são os tentilhões, um grupo de aves que compõe 18 espécies. Para cada espécie de tentilhão, havia um tipo diferente de bico. Alguns eram mais largos, outros mais curtos, alguns mais grossos e outros mais finos, dependendo da ilha em que eles habitavam. Outro exemplo são as tartarugas gigantes, que em ilhas mais úmidas com vegetação mais abundante, possuíam um pescoço curto. Já em ilhas mais áridas, possuíam um pescoço muito mais alongado. Quando voltou de viagem, Darwin percebeu que a teoria demográfica malthusiana de que os alimentos cresceriam em menor escala que o crescimento populacional, ocasionando uma luta por sobrevivência, também poderia ser reinterpretada para o mundo da natureza. E a partir disso, ele começou a bolar a teoria da seleção natural. Na ideia de Darwin, a natureza selecionaria de forma lenta e gradual aquelas espécies que melhor se adaptassem a determinado ambiente. Não necessariamente seria aquela espécie maior ou mais forte, mas sim aquela que possuía características específicas essenciais para a sua sobrevivência. Aquelas espécies que não possuíssem essas características morreriam sem deixar nenhum descendente. Por isso o nome seleção natural. É como se a natureza possuísse uma força de selecionar e excluir as espécies de acordo com o ambiente. Voltando sobre os tentilhões que ele estudou em Galápagos, alguns possuíam tipos de bicos diferentes uns dos outros, justamente por conta do tipo de alimento que era ofertado em cada ilha. Se em determinada ilha houvesse em abundância nozes e sementes, com o decorrer do tempo, apenas as aves que possuíam bicos mais fortes e rígidos conseguiriam sobreviver e deixar descendentes. Ou seja, esse tipo de característica não só garantiria a sobrevivência dessa geração, mas também das gerações seguintes. Já as aves que tinham bicos finos não iam conseguir se alimentar e morreriam antes mesmo de se reproduzirem, sendo então extintas daquela região. A seleção natural também ajudaria a explicar as diferenças entre as tartarugas gigantes, já que na ilha em que a vegetação era mais abundante, as tartarugas tinham pescoços curtos justamente porque conseguiam encontrar alimento próximo ao chão. E na ilha mais árida, o pescoço longo ajudava a outra espécie de tartaruga a alcançar vegetações mais altas. O livro A Origem das Espécies foi lançado em 1859
Eu não preciso nem falar a polêmica que isso causou naquela época. Dentre as ideias apresentadas, outra que Darwin também defendia em seu livro era a de um ancestral em comum para todas as espécies existentes no planeta Terra. Ou seja, o homem também estava incluído nessa equação, indo totalmente contra a teoria do criacionismo. Darwin recebeu muitas críticas da igreja e da população, mas seu livro acabou fazendo muito sucesso, o tornando uma celebridade na época. Além do livro, muitos escritos dele registravam inúmeras espécies ao redor do planeta, com descrição, detalhes e comentários, meio que uma catalogação de cada espécie que ele estudava. Décadas mais tarde, com os estudos de Gregor Mendel sobre a genética, foi comprovado objetivamente que Darwin e a sua teoria estavam totalmente certos, mesmo sem nenhum conhecimento sobre genética. Darwin foi um divisor de águas para o estudo da biologia, e sentimos o impacto das suas ideias, pois até hoje a teoria neodarwinista é uma das mais aceitas academicamente para explicar como o homem e todas as espécies em nosso planeta evoluíram por milênios até chegarmos no estado em que estamos. O planeta mudou, muda e continuará mudando, assim como as espécies. Espero que tenham gostado e que com esse vídeo vocês tenham entendido como funciona a teoria da evolução. Até a próxima, pessoal!